Olha só que legal o diálogo que nós vamos ter no final dessa aula aqui. Eu vou perguntar para você a sua idade e você vai me responder em inglês. Eu vou perguntar também o seu número de telefone e você também irá me responder em inglês. Vou perguntar o seu número de documento e você irá me responder em inglês. Por último, eu perguntarei as horas e você também me responderá em inglês. Então, até o final dessa aula, você vai entender todo esse diálogo em inglês, ok? Hello, eu sou a teacher Thaís e eu faço parte do Método Inglês Online, que é um curso de inglês voltado para adultos que não sabem nada de inglês ou que sabem muito pouco, mas que ainda sonham em aprender inglês. E nessa aula nós vamos aprender os números em inglês e como utilizá-los no nosso dia a dia, em perguntas do cotidiano. Good? So, let's start. Vamos começar. Eu trouxe aqui primeiro os números de 0 a 9. Como que nós vamos trabalhar? A teacher vai falar uma vez em inglês e você aí de casa pode repetir depois de mim. Então, eu vou falar 2 vezes cada número em inglês. E você pode repetir junto comigo, ok? Primeiro, nós temos o número 0. Em inglês, nós falamos zero. Zero. Depois, nós temos o número 1. Em inglês, nós falamos one. One. Depois, nós temos o número 2. Em inglês, nós falamos two. Two. Em seguida, nós temos o número 3. Em inglês, nós falamos three. Three. Temos o número 4. Em inglês, nós falamos four. Four. Temos também o número 5. Em inglês, nós falamos five. Five. Temos também o número 6. Em inglês, nós falamos six. Six. O número 7, nós falamos seven. Seven. O número 8, nós falamos eight. Eight. E o nosso último número, nós temos o número 9. Nine. Nine. Vamos para a nossa próxima etapa. Aqui a teacher trouxe para vocês os números de 10 a 19. Prestem bem atenção que nessa parte dos números nós temos alguns detalhes na hora de falar. Então, aqui nós começamos com o número 10. Em inglês, nós falamos 10. 10. Logo após, nós temos o 11. Em inglês, nós falamos 11. 11. Em seguida, nós temos o número 12. 12. 12. Depois, nós temos o número 13. A partir daqui, é importante prestar bem atenção, porque esses números terminam com teen. Vocês estão vendo aqui no final do número 13? Está escrito 13. Então, nós damos aí uma alongada no final da palavra. 13. Repeat. Vamos lá, junto comigo. 13. O 14
é parecido também, o final dele é bem parecido. 14. 14. Nós temos o 15. 15. 15. Nós temos o 16. 16. 16. Temos também o 17. 17. 17. O 18. 18. 18. E por último, o 19. 19. 19. Então, vocês perceberam que a partir do número 13, todos eles terminam com essa forma mais alongada. Teen. Lembrem disso porque conforme nós formos avançando nos números, é importante vocês perceberem aí a diferença na pronúncia de cada um deles. Good? Essa é uma dica que eu deixo para você aí de casa. Nossa próxima etapa são as dezenas. Eu trouxe aqui para você os números do 20 ao 90. 20 em inglês, nós falamos 20. 20. Vamos para o 30. Em inglês, nós falamos 30. 30. Nós temos o 40. 40. 40. Temos também os 50. 50. 50. Temos também os 60. 60. Repeat. 60. Temos os 70. 70. Repeat. 70. Temos o 80. 80. 80. Por último, nós temos o 90. Repeat. 90. No nosso slide anterior, eu havia falado para vocês que os números, eles alongavam no final. Você lembra? 13, 14. Nesse slide, a pronúncia deles é um pouquinho diferente. Então, esses numbers, eles não alongam no final. A pronúncia deles, ela é mais curta no final de cada um deles. Ok? Nossa próxima etapa é montar as dezenas. Então, a lógica é a mesma coisa na nossa língua, no português. Primeiro, nós falamos as dezenas e depois nós falamos as unidades. Vou dar alguns exemplos aqui para você. Vamos começar com a casa do 20. Então, o 20 em inglês, como nós vimos, é 20. 20. Se eu quero falar 21, eu vou utilizar 21. Repeat. 21. Então, vocês viram que nós colocamos o 20 e a unidade 1 em inglês. 1. Em seguida, nós temos o 22. Nós sabemos que 20 é 20. Então, fica 22. Ok? Repeat. 22. Logo abaixo, nós temos o 23. 23. Repeat. 23. Você já entendeu como é a lógica dos numbers, certo? Então, o próximo fica como?
o 24. Nós sabemos que é 20 e o 4, 4. Então, fica 24. Repeat. 24. 25. 25. 26 nós falamos 26. Repeat. 26. Nós temos o 27. Nós falamos 27. Repeat. 27. 28. Repeat. 28. E chegamos ao fim no 29. 29. Repeat. 29. Very good, very good. Aqui eu trouxe mais um exemplo para nós colocarmos em prática aí os numbers. Eu trouxe aqui a casa do 40. Lembrando que 40 em inglês nós falamos 40. Repeat. 40. 41, nós falamos 41. 41. 42. 42. 43, nós falamos 43. 43. 44. 44. 44. 45. 45. 45. 46. Repeat. 46. 46. 47. 47. 47. 48. 48. 48. E o último, 49. 49. 49. Agora chegou a sua vez de praticar aí na sua casa. Eu trouxe aqui diversos numbers, diferentes uns dos outros. Eu vou colocar aqui na tela, você vai ter um tempinho para pensar como que eu falo esse number in English. E depois eu vejo a resposta junto com você, ok? Vamos lá. Nosso primeiro number é o 24. Pensa aí um pouquinho como que nós falamos o 24 em English. A resposta é 24. Repeat. 24. Nosso próximo número é o 31. A resposta é 31. Repeat. 31. Meu próximo número é o 47. Eu acredito que você já está pegando o jeito de como falar os numbers in English. Então, vamos lá. Pensa aí um pouquinho como que eu falo esse number in English. A resposta é 47. Repeat. 47. Meu próximo número é o 55. A resposta é 55.
55. O próximo é 68. A resposta é 68. Repeat. 68. Meu próximo número é 72. A resposta certa é 72. Repeat. 72. Meu próximo número é o 86. A resposta certa é 86. Repeat. 86. Meu próximo número é o 99. A resposta correta é 99. Repeat. 99. Very good. Bom, agora, já que nós tivemos aí esse aulão sobre numbers, vamos ver como que nós podemos utilizar ele no nosso dia a dia, com perguntas que eu falo no cotidiano, ok? Primeiro, nós usamos os numbers para falar sobre a idade. Então, quando eu vou perguntar a idade de uma pessoa, eu uso essa pergunta. How old are you? Repeat. How old are you? Quer dizer, quantos anos você tem? Eu quero responder essa pergunta em English. Como que eu falo? I am tantos years old. I am tantos years old. Significa eu tenho tantos anos. Então, eu posso falar assim, eu posso responder dessa forma. I am 27 years old. Eu também posso usar I am 34 years old. Eu tenho mais um exemplo aqui. I am 48 years old. Ok? Nós também utilizamos os numbers para falar o nosso contato ou um número de telefone, por exemplo. Então, eu pergunto dessa forma. What is your telephone number? Repeat. What is your telephone number? O que eu perguntei aqui? Qual é o seu número de telefone? A melhor forma de responder é It is. E eu falo o número em English. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Vamos falar esse número de telefone em English. It is 23 5 6 7 7 1 9. Eu tenho outro exemplo também. It is 11 993 180. Nós também utilizamos os numbers para falar o nosso número de documento. Então, eu posso perguntar dessa forma. What is your CPF number? Repeat. What is your CPF number? Eu quero saber qual é o seu número de CPF.
A melhor forma de responder é it is. It is, você já sabe o que é. Eu trouxe um exemplo aqui para nós colocarmos em prática. Vamos lá. It is 475 767 850 91. O último número eu falei em forma de dezena porque nós estudamos a casa do 90, ok? Nós também temos outro exemplo aqui e eu vou falar junto com você. Repeat. It is 634 333 410 67. Outra forma de nós utilizarmos os numbers é quando nós falamos sobre as horas. Quando eu quero saber sobre as horas, eu pergunto, what time is it? Repeat. What time is it? Eu quero saber que horas são. A melhor forma de responder essa pergunta é it is e falarmos as horas em inglês. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Repeat. It is 8:15. Próximo exemplo. Vocês perceberam que nós falamos igual português. Primeiro as horas e depois os minutos. Eu tenho aqui. It is 9:35. It is 11 o'clock. Quando nós falamos em inglês as horas exatas, nós usamos no final a palavrinha o'clock. Eu trouxe mais um exemplo aqui com uma hora exata. It is 3 o'clock. Repeat. It is 3 o'clock. Só para reforçar de novo, em inglês, quando nós falamos as horas exatas, no final da palavra nós usamos o'clock. Então, primeiro eu falo o número e depois eu termino com o'clock. Ok? Agora, nós vamos colocar tudo que nós estudamos até agora em prática. Eu leio preto e você lê o amarelo. Começando em 3, 2, 1. Hi! How old are you? What is your telephone number? What is your CPF number? What time is it? Ok, nice. Bom,
Agora, nós vamos inverter os papéis. Eu leio o preto e você lê o amarelo. Mas agora começa com você. Começando em 3, 2, 1. Hello. I am 27 years old. It is 11, 9, 4, 6, 3, 2, 3, 1, 4, 3. It is 5, 2, 2, 4, 0, 9, 3, 5, 0, 3, 5. It is 9:45. Você viu quanta coisa nós aprendemos na aula de hoje? Nós aprendemos os números de 0 até o 99, colocamos aí todos eles em prática. Claro, nós não aprendemos acima de 100 porque, para você continuar aprendendo, tem que visitar o nosso curso lá no Método Inglês Online e assistir a nossa aula dos numbers. Também nós aprendemos perguntas que nós podemos responder utilizando os numbers no nosso cotidiano. Se você, então, gostou aí da nossa aula, que ela foi bem dinâmica, a teacher gosta de conversar bastante, nós colocamos em prática com a conversação, e isso é muito importante. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso curso de inglês, Método Inglês Online, tem duas formas aí de você acessar o nosso conteúdo. Nós temos a página no Instagram, Método Inglês Online, aqui embaixo, né? Tem o nome direitinho, e também o nosso website, métodoinglesonline.com.br. Bom, a nossa aula está chegando no fim. A teacher adorou dar essa aula de numbers para vocês. And see you in the next class. Bye, bye.